Olá, boa tarde. Dados pessoais vazados na internet. Em 2021, foram mais de 600 milhões. Para ajudar a evitar essa prática, o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental. O texto também fixa a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal nega pedido do governo do Piauí para destinação de recursos do Fundeb ao combate à Covid-19. A ministra Carmen Lúcia explicou que a Constituição não permite que os recursos do Fundeb sejam usados para outros fins, além da educação e da valorização dos profissionais da área. Justiça Federal em Brasília determina que a União passe a reservar vagas para candidatos negros nos processos seletivos para o Serviço Militar Voluntário Temporário. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de concurso para médicos no Rio Grande do Sul, com salários abaixo do piso nacional. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do governador do Piauí, Wellington Dias, para destinar recursos da educação ao combate à Covid-19 no estado. A decisão foi no plenário virtual. Todos os ministros acompanharam a relatora ministra Carmen Lúcia para negar a destinação de recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado do Piauí. Na ação, o governador do Piauí, Wellington Dias, pedia para mudar a destinação de parte do valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais que tem a receber da União por causa de uma revisão de cálculo do repasse do Fundeb para o estado entre os anos de 1998 e 2006. Desse montante, o governador pretendia usar 578 milhões de reais no enfrentamento à Covid-19 no estado. Mas a ministra Carmen Lúcia explicou que a Constituição não permite que os recursos do Fundeb sejam usados para outros fins, além da educação e da valorização dos profissionais da área. Os ministros concordaram que, apesar da pandemia ter afetado a economia e finanças públicas, não se pode desvirtuar a verba constitucionalmente vinculada à educação. A Justiça Federal em Brasília determinou que a União passe a reservar vagas para candidatos negros nos processos seletivos para o Serviço Militar Voluntário Temporário. A decisão é da 8ª Vara Cível do Distrito Federal. O serviço militar temporário é oferecido pelas Forças Armadas a profissionais qualificados, como médicos e dentistas. O candidato não entra na carreira militar. A contratação pode durar de 12 a 96 meses. E para entrar, é preciso fazer concurso público simplificado. Mas até hoje, esses concursos não oferecem cotas raciais. A Defensoria Pública da União entrou com a ação e alegou que, ao não reservar vagas para candidatos negros, as Forças Armadas violam lei de cotas, sancionada em 2014. Na defesa, a União argumentou que essa lei teria sido pensada para as carreiras civis e que a carreira militar teria particularidades. Mas o juiz Francisco Ribeiro destacou que já há jurisprudência no sentido contrário. Segundo o juiz, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deixou claro que as Forças Armadas integram a administração pública federal. Portanto, as vagas oferecidas nos concursos promovidos por elas devem se sujeitar à política de cotas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou o pedido do Partido Novo e manteve o valor do fundo eleitoral da forma que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Partido Novo, autor da ação, questionou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destina até 5,7 bilhões de reais ao fundo eleitoral. A alegação é de que o Congresso invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo
para alterar os valores destinados ao fundo. Afirma ainda que o valor do repasse é inconstitucional e que houve desvio de finalidade na utilização de recursos públicos. No primeiro dia de julgamento, o relator ministro André Mendonça votou pela suspensão da eficácia da norma por afronta ao princípio da proporcionalidade. Na avaliação dele, o valor destinado ao fundo em 2022 deve ser o mesmo praticado nas eleições de 2020, de aproximadamente 2,1 bilhões de reais, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, a contar do primeiro dia útil de junho de 2020. Conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral, no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020. No segundo dia de julgamento, o ministro Nunes Marques abriu divergência, sendo seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Fux. Nunes Marques ressaltou que não pode o Supremo assentar que ainda em um cenário de restrição orçamentária e mesmo de crise pandêmica, há melhor alocação para a receita pública, por ser uma tarefa eminentemente política. Muito embora enfrentemos um momento ímpar na história da humanidade, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes, não se pode perder de horizonte os signos que caracterizam o nosso Estado democrático de direito, do qual a separação harmônica dos poderes é cláusula inafastável. Ora, o controle da alegada má alocação dos recursos se dará nas urnas, oportunidade em que o financiamento público das campanhas, com certeza, retornará ao debate político. Até por isso, entendo ser fácil, demasiadamente largo, conferir ao Supremo a tarefa de corrigir as opções legislativas feitas pelos representantes do povo no que toca tão somente ao estabelecimento das prioridades orçamentárias para o ano de 2022. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu em menor extensão do relator por verificar a inconstitucionalidade no dispositivo da LDO, mas considerou constitucional a posterior Lei Orçamentária Anual, que aprovou verba de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Na retomada do julgamento, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o voto de Barroso. Se estabelece aqui não se compadece com o que foi previsto para a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos dispositivos constitucionais e aqui não me valendo do princípio da proporcionalidade, porque não fiz o exame considerando que do espectro específico de atuação legítima do Poder Legislativo ter sido fixado, desde que nos parâmetros para a feitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi devidamente atendida. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli acompanharam o voto do ministro Nunes Marques. Devemos ficar atentos para o risco de esvaziamento do escopo dessas emendas a partir do crescente remanejamento desses recursos para outras finalidades. Por maioria de votos, os ministros negaram liminar ao Partido Novo. Com a decisão, até que haja o julgamento definitivo, está mantido o fundo de 4,9 bilhões de reais, valor sancionado na Lei Orçamentária Anual, que não foi contestada na ação julgada. E você vai ver a seguir, proteção de dados pessoais é direito fundamental. Só no ano passado foram vazados mais de 600 milhões de dados pessoais. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição Federal, além de pautar o Estado Democrático de Direito, assegura aos cidadãos uma gama de direitos e garantias fundamentais, bem como instrumentaliza o ordenamento jurídico, nato e principiológico da nossa República. O
Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Com essa medida, a segurança das informações dos brasileiros se incorpora à Constituição da República como uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser alterada. Computador, celular, com a tecnologia, trabalhar ou estudar nunca foi tão fácil. Basta um clique e tudo que precisamos está lá. As praticidades do mundo virtual se incorporaram ao nosso dia a dia, até para suprir necessidades básicas. Com um simples toque na tela, vamos ao supermercado ou pedimos uma refeição. Nome, endereço e dados bancários são suficientes para que as plataformas online prestem os serviços que precisamos. Com uma vida cada vez mais virtual, nossos dados pessoais circulam na rede. E é aí que mora o perigo. A Natália, por exemplo, teve todas as senhas vazadas na internet. A jornalista acabou sendo vítima de um golpe. Era uma quadrilha que conseguia entrar nos e-mails, né, de algumas pessoas. Eu não fui a única, na verdade. E dentro desse e-mail, esse meu e-mail é muito antigo. E, assim, ao longo dos últimos, 10 anos, eu enviei bastante documento para coisas de trabalho, essas coisas. E aí eles conseguiram meus documentos, todos os meus dados, né? Meu CPF, RG, endereço, telefone, tudo, a partir dessa senha. Conseguiram acesso a esse aplicativo de delivery de comida. E, enfim, falsificaram a minha identidade, fizeram um login no meu nome, fizeram um cartão no meu nome e conseguiram fazer essa compra e retirar na loja com a minha identidade, só que com uma foto diferente. Segundo o levantamento de uma multinacional especializada em cibersegurança, só no ano passado foram vazados mais de 600 milhões de dados pessoais. Isso resultou em quase 45 milhões de tentativas de estelionato e mais de 40 milhões de bloqueios de tentativas de invasão a redes privadas de computador. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência, porque caso no futuro, por exemplo, eles continuem a usar o meu nome, meu CPF, o meu CPF pode ser negativado, né? Meu nome pode ser negativado e aí com o boletim de ocorrência eu consegui me resguardar, né? Para o futuro, para, enfim, futuras ocasiões aí que possam acontecer, porque de fato a gente nunca está protegido. Atualmente, o Brasil tem legislação voltada à segurança de informações dos cidadãos, a Lei Geral de Proteção de Dados. E esse ano já foi dado um passo ainda maior nesse sentido. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que inclui o tema entre os direitos e garantias fundamentais na Carta Magna. O texto também dá à União a competência exclusiva de criar regras nacionais sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais. E ainda sobre a proteção de dados, a repórter Fernanda Porto conversou com o advogado Laércio Souza, que é especialista no assunto. Vamos acompanhar. Boa tarde, doutor. Obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde, Fernanda. Agradeço aí o convite. Tá certo. Para começar nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho, então, qual que é a diferença nesse âmbito jurídico, né? No sentido da proteção de dados ser considerado agora um direito fundamental, não é isso, doutor? Bom, esse foi uma grande conquista aí da sociedade, né? A gente tinha a proteção de dados ali prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E agora ela está prevista na Constituição, na nossa lei maior, né? Então, isso acaba sendo extremamente importante porque ela se encontra entre aqueles direitos, né, necessários, né, para garantir uma vida digna aos cidadãos, né? E para que eles possam exercer ali os seus direitos em sociedade, assim como a vida, a igualdade, o sigilo, a correspondência, a intimidade, enfim. Então, isso foi importante. Com isso, também as questões aí que eram tratadas no âmbito que poderiam ser discutidas, né, suas interpretações até o Superior Tribunal de Justiça, né, passa a ser também tratada no Supremo Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. É importante até destacar, né, que tivemos um julgamento emblemático, né, em 2020 pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde, numa construção ali de interpretação do próprio texto constitucional, já sinalizou, né, já se expressou ali o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, com essa emenda constitucional,
esse direito passa a ser explícito, está lá expresso, né, na Constituição Federal. Um avanço, né, falando dessa questão aí, essa emenda constitucional, esse entendimento aí que agora que a União é a única competente para legislar sobre esse tema. Qual que é o impacto que isso traz para a gente, doutor? Essa questão da competência de legislar, isso também ela é importante no sentido de trazer segurança jurídica, né, para a sociedade. À medida que nós temos um país com 26 estados, né, em um Distrito Federal e mais de 5 mil municípios brasileiros, né? Então, se não houvesse essa alteração, poderíamos ter um problema de haver legislações por parte de estados e também de municípios tratando sobre a proteção de dados. Aliás, né, a gente já tem notícia que alguns municípios criaram sua versão aí de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso é importante porque acaba concentrando no único ente, né, essa competência de legislar e tratar do tema. A ânsia de ter uma legislação assim uniforme, da competência da União sobre isso, mas fala no sentido prático mesmo. O que o cidadão tem a ganhar com tudo isso, com essa lei que, mais vamos dizer assim, consolidado, uniformizado, entendimento pacificado no judiciário? Importante para o cidadão, porque isso é um comando para todas as organizações privadas e públicas, que o cidadão precisa ter esse direito respeitado, o direito à proteção de dados. E a própria emenda, ela fala que é na forma da lei, né? Então, teoricamente, até que teríamos que ter uma lei para regular o tema, que no nosso caso, felizmente, a gente já conta com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de modo que já temos ali, vamos dizer, os princípios, as regras de como os dados pessoais devem ser tratados pelas organizações e pelas, tanto públicas quanto privadas. E qual que é a dica que o senhor dá para aquela pessoa que se sente assim, com seus direitos violados diante essa questão de dados, né? Porque a gente sabe que esse tema começou a ser tratado recentemente, tem muita questão de vazamento de dados, às vezes alguma empresa que repassou. Como é que o cidadão que se sente, enfim, com algum problema nesse aspecto, se sente lesado, deve proceder? Naquelas situações onde a origem do vazamento é reconhecida, o cidadão pode exercer seus direitos, né, de titular de dados perante aquela organização, no sentido de entender exatamente o que aconteceu, qual a extensão do dano e, em última instância, inclusive, buscar a reparação do dano que é assegurado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ok, doutor Laércio, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço aí o convite, Fernanda, muito boa tarde a todos e a todas, e cuidem dos seus dados pessoais. Tá certo, obrigada. Rafaela, eu volto com você. Obrigada, Fernanda. E você vai ver a seguir no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de concurso para médicos no Rio Grande do Sul que iriam receber salários abaixo do piso nacional. Os detalhes em instantes. A Constituição de 88 trouxe diversos direitos ligados à pessoa do investigado, do acusado, dentro do âmbito do processo penal, dentre os quais podemos citar principalmente a presunção de inocência tão debatida e privilegiada no âmbito dos tribunais brasileiros. O governo brasileiro editou nesta quinta-feira uma portaria que concede visto temporário e autorização para residência humanitária a ucranianos afetados pelo conflito armado no país. Lembrando que essa medida não afasta a possibilidade de que outras iniciativas possam ser adotadas também pelo Brasil para a proteção de pessoas vindas da Ucrânia. A portaria, assinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério das Relações Exteriores, vale até o dia 31 de agosto. O visto temporário vai ter validade de 6 meses. Ucranianos que chegarem ao Brasil têm até 90 dias depois de ingressarem no país para iniciar o processo de solicitação do documento. Também é possível pedir acolhida humanitária com validade de 2 anos.
O Brasil já adotou medidas semelhantes com imigrantes haitianos, sírios e, mais recentemente, afegãos. A normativa tem como base a Lei de Imigração de 2017, que criou o visto de acolhida humanitária. O documento pode ser concedido quando o país do cidadão estiver em situação de instabilidade institucional, conflito armado, desastre ambiental ou estado de calamidade pública. Então, a acolhida humanitária, ela facilita essa coletividade que está sofrendo por determinado fato, né, dentro dessa outrora zona cinzenta, e que, na realidade, é uma crise humanitária, no caso, decorrente de uma guerra. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Organização das Nações Unidas estima que pelo menos 1 milhão de pessoas saíram do país para fugir da rota de confronto. Isso equivale a 2% da população. A guerra, travada pela Rússia, entrou no 9º dia. A ONU prevê que outros 4 milhões de ucranianos ainda devam deixar suas casas nas próximas semanas. O Superior Tribunal de Justiça manteve suspensão de concurso para médicos no Rio Grande do Sul com salários abaixo do piso nacional. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido do Estado do Rio Grande do Sul para suspender decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e permitir a continuidade do concurso público destinado à contratação de médicos para o Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador e o Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso. No ano passado, após publicação do edital, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação com pedido de liminar para obrigar o governo a retificar os valores previstos para a remuneração dos profissionais. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o edital do concurso não respeitou o piso salarial dos médicos previsto em lei federal. Em primeira instância, a liminar foi indeferida. Já o TRF4 acolheu o recurso do Conselho e suspendeu o certame, destacando que no provimento de cargos públicos é obrigatório observar o piso salarial da categoria e o limite máximo da jornada de trabalho estabelecidos em lei federal. No pedido de suspensão desta decisão do TRF4, dirigido ao STJ, o Estado do Rio Grande do Sul alegou lesão à ordem administrativa, à economia e à saúde públicas, uma vez que a seleção está em andamento e o valor da remuneração poderia ser corrigido em momento posterior após a decisão definitiva. Ao negar o pedido, o presidente do STJ lembrou que a suspensão de liminar é providência extraordinária, cabendo ao requerente demonstrar de forma patente os prejuízos sofridos caso a decisão contestada não seja suspensa. E isso não foi comprovado pela administração estadual. O ministro Humberto Martins apontou ainda que a decisão do TRF4 foi proferida para preservar a administração de ter que realizar novo concurso com mais gastos públicos, caso confirmada a ilegalidade identificada no edital. Desejo um excelente fim de semana para você. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. E hoje a gente finaliza esta edição com imagens aqui da Praça dos Três Poderes, a escultura A Justiça, um símbolo da justiça brasileira. Ótimo fim de semana para vocês. Até segunda. Tchau, tchau.